Olá. Então agora a gente vai fazer um resuminho sobre refração e logo de cara eu coloco uma imagem aqui para vocês que é essa das fibras óticas e por que que a fibra ótica é uma coisa importante em termos tecnológicos. A fibra ótica hoje em dia ela está substituindo parte dos componentes eletrônicos, né? Então, principalmente os ligados à transmissão de informação. Então, o sistema que era basicamente eletrônico, agora ele é optoeletrônico. E por que disso? Porque na fibra ótica você tem menos perda de informação, por isso ela assume esse papel de protagonismo na transmissão de informação no mundo todo. Então a internet, quando ela é transmitida via fibra ótica, ela de fato tem uma qualidade melhor e uma velocidade maior também, em comparação com os cabos coaxiais, que é o que a maioria de nós tem em casa. Mas a internet, o que a fibra ótica tem a ver com isso? É que você só pode entender a fibra ótica se você entender o fenômeno da refração. Porque se você for parar para pensar, a fibra ótica, o que ela é exatamente? Ela é um cabo, é uma fibra feita de material que ele é transparente, tá? E ele conduz luz. Por que ele conduz luz e a luz não sai da fibra ótica, digamos, na hora errada? Ela só sai na ponta, como você pode ver aqui na imagem, né? Você só consegue saber isso com o estudo da refração. Então vamos ver o que é isso de refração, em quais situações ela aparece e como que finalmente ela explica a fibra ótica. Aqui tem um outro exemplo do fenômeno da refração, que é um copo que tem um lápis dentro. Você sabe que esse lápis ele não está quebrado, mas ele parece estar quebrado. A pergunta é por quê? Isso é chamado de posição aparente, e a gente vai entender exatamente por que isso acontece. Aqui um outro exemplo, né? Essa pessoa, ela está aqui, na verdade a cabeça está no lugar certo, mas o corpo aqui não está, tá? O corpo está no que a gente chama de posição aparente. Então, vamos entender isso também porque. Mas o que é a refração exatamente? Aqui, ó, quando você tem um raio de luz incidindo no material, você tem uma mudança de velocidade, tá? A comparação que eu fiz em sala, eu gostaria que você refletisse um pouco sobre ela, é a do passarinho, né? Que ele voa em cima da areia e voa em cima da água. Ele tem uma velocidade maior voando em cima da areia do que voando em cima da água. Lembrando, refração é um fenômeno de ondas, tá? Isso acontece com o som, também acontece com a luz, acontece com as outras ondas eletromagnéticas e tal. Não é um fenômeno de passarinho, na verdade isso é só uma comparação que eu estou fazendo, né? Acontece que eles têm esses dois fenômenos, esse fenômeno do passarinho ele existe mesmo, ele acontece. Os dois fenômenos estão ligados à mesma coisa, a mudança de velocidade com a mudança de meio, tá? Por isso é que a analogia funciona. Então, se você imaginar aqui, ó, um passarinho, ele tem uma velocidade maior aqui nesse meio e menor aqui. Você pode imaginar que aqui é areia e aqui é água. Só por curiosidade, a razão disso é por causa dos vapores de água que tem aqui, ó, em cima do mar, por isso que o passarinho ele voa com mais dificuldade em comparação com a areia, tá? Na hora que ele chega aqui, ele tem uma asa para fora, uma asa para dentro. Como a asa para fora tem uma velocidade maior que a asa para dentro, ele se curva. Então era de se esperar que ele viesse aqui reto e na verdade ele vinha um pouco mais para cá. A gente vai usar um termo, ele se aproxima da normal. Vamos ver o que é isso? Olha só. Então, na luz, o que acontece é que tem uma parte do feixe é refletido e a outra passa aqui. Acontece que não era isso que você esperava. Se o fenômeno não existisse, está vendo esse pontilhado aqui, ó? Se o fenômeno não existisse, era o pontilhado que ia acontecer, né? Mas ele existe, então há uma quebra. Aí vem os nomes, né? Incidente, refletido e refratado, que a gente já conhece. Okay? Isso que eu falei é incidência oblíqua, o que é com os elementos aqui, e só falta falar algum elemento. O que é normal? Normal é esse pontilhado que está aí, né? É sempre uma reta ou um segmento que está 90 graus com a superfície, certo?
Se a incidência for normal, imagina o passarinho de novo, vai ter uma mudança de velocidade? Vai, com certeza. Mas o que que não tem? Não tem desvio. Mas aqui a gente considera que continua tendo refração, porque o que que é a refração? É a mudança de velocidade com a mudança de meio, tá? Foca nessa definição. Um resumo aqui, então, aí eu te aconselho, se você não entendeu essa história do passarinho, para e pensa um pouco nessas duas situações e tenta aplicar isso para o passarinho, tá? Pense na asa dele, o passarinho está vindo aqui e quando ele chega, a asa dele que está do lado de fora tem a velocidade maior que do lado de dentro. Logo ele vai curvar e vai se aproximar da normal em relação ao que você esperava, que é esse pontilhado aqui, caso o fenômeno não existisse. É o que acontecer caso o fenômeno não existe. Mas ele existe, então se aproxima do normal, tá? Na outra situação, se o passarinho está nadando na água e de repente ele vai para a areia, né, sobre a água e sobre a areia, o que acontece é que a asa está do lado de fora, tem velocidade maior que do lado de dentro, então ela vai curvar e ele vai se afastar do normal em relação ao que você esperava, caso o fenômeno não existisse, tá? Aí eu falei também sobre essa coisa de refringente. O que é isso, refringente? Tem a ver com refração, né? Tem a ver com aquele Nzinho, que é o índice de refração. O que é o meio menos refringente? É o meio que atrapalha menos, ou seja, o meio mais veloz, tá? O meio mais refringente é o meio que atrapalha mais, é o meio menos veloz. Mas então, vou imaginar que você tem um ponto aqui, esse ponto ele vai emitir luz, e aí o raio ele não vai reto, né? Ele vai sofrer um desvio e chega no olho da pessoa. Ok, mas aonde que a pessoa vai ver esse objeto? A pessoa vai ver o objeto sempre em linha reta em relação aos raios que estão chegando no olho dela. Então, você faz o prolongamento dos raios incidentes do olho dela e onde eles se encontram, esse ponto I aqui é onde está a imagem, tá? Então essa imagem ela é virtual. O que é imagem virtual? É a imagem que é formada pelo prolongamento dos raios incidentes no olho da pessoa. Se você aplicar esse mesmo pensamento, né, do pontinho para vários pontos, olha o que você tem aqui. Você tem a barra metálica, ela está aqui em A, B e C, ok? Que são pontos contidos nessa barra metálica. E de repente, o mesmo pensamento de posição aparente vai levar esses pontos para A', B' e C'. Então a imagem virtual formada é como se ela tivesse quebrado. Então, pronto, a gente explicou por que uma barra de metal ou um lápis parece quebrado, ok? Essa imagem do peixe ela é bem legal, tem que tomar um certo cuidado com ela para a gente entender, tá? Porque ela tem duas visualizações aí. A primeira é o seguinte, aqui tem um menino e aqui está o peixe. Então esse peixe aqui ele vai emitir luz. Então o raio ele vai sair do peixe. Vamos supor que o peixe seja iluminado, tá? E vai refletir. É melhor que imaginar ele iluminando, emitindo luz, né? Porque só os peixes da região abissal fazem isso. Então o que acontece é o seguinte: o raio de luz vai sair do peixe, ele vai no menino. Então ele sai aqui do peixe, ele vem no menino, chega no olho do menino. Então, aonde que o menino vai ver o peixe, você prolonga o raio que está incidindo no olho do menino e pronto, ele está vendo o peixe aqui. Na mesma altura, na mesma reta, mas uma altura diferente, tá vendo? Então, aqui é o exemplo do índio, né? O índio que vai pescar o peixe, ele está vendo o peixe, ele sabe que ele tem que jogar a lança dele mais embaixo do peixe, tá? O peixe não está ali onde ele está vendo. A outra situação é o seguinte: o menino também está sendo iluminado, tá? Então ele vai lançar um raio aqui, ele vai lançar raios, e esse raio, na hora de entrar na água, ele não vem reto, ele quebra, se aproxima do normal e vem aqui no olho do peixe. O que você faz? Você prolonga o raio incidente do peixe e o peixe vai ver o menino nesse lugar aqui, certo? Aqui então é um resumo aqui do que o peixe vê, tá? Então tenta pensar direitinho nessa imagem aí. Agora eu vou explicar por que
desse tipo de pensamento aqui, ó, o raio vem no peixe e vem direto no outro peixe. Mas antes de falar sobre isso, eu vou mostrar mais uma situação aqui, que é a posição aparente dos astros. O Sol, por exemplo, ele está aqui, ó. Então não era para a pessoa estar vendo, acontece que porque a atmosfera refrata, tem sucessivas refrações, por isso que dá esse arco aqui, tá? É possível fazer um arco de luz, desde que você tenha sucessivas refrações. Mas como o raio chega no olho da pessoa, ele acha que o Sol está aqui. Então essa aqui é a imagem do Sol. Essa fotografia aqui, por exemplo, ó, você está aqui vendo o Sol não está aqui. Tá? Por que o Sol não está aqui? Porque aconteceu uma refração e você tem aqui a imagem do Sol, com certeza. Isso acontece com estrelas também, o mesmo tipo de pensamento, tá? E aqui, ó, eu estou mostrando agora uma outra situação para a gente tentar entender a reflexão interna. Aqui eu tenho uma lâmpada dentro da água e aqui eu tenho, para vários pontos eu vou desenhar normal. E o mais importante, eu tenho um meio mais refringente para um meio menos refringente. Tá? Então, da água para o ar ou do vidro para o ar. Tá? Então, ó, eu lancei um raio ali, uma direção normal. E o que eu tenho é que vai acontecer uma refração, tá? E uma reflexão. Ok, tudo bem, é o que a gente esperava mesmo. Eu lancei um raio ali, uma direção oblíqua, aí eu desenho normal. O que eu vou observar? O ângulo de incidência o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Ok, é o que eu esperava, porque ele se afastou da normal, esse azul aqui. E eu tenho uma parte desse raio que ela é refletida. Também é o que eu esperava, ok? A outra situação é que eu mando um raio oblíquo também, incidente, agora eu tenho uma normal, tá? E agora o que aconteceu é o seguinte, à medida que eu vou aumentando esse ângulo I aqui, o ângulo de incidência, esse ângulo R aqui ele vai aumentando até chegar no limite. Olha o que aconteceu. Esse ângulo agora ele é de 90 graus, o ângulo de refração. Tá? Ou seja, a refração acontece aqui bem no espelho d'água, tá? E o resto é refletido. A partir de um certo ponto, o que acontece é que já não tem mais para onde aumentar. Então, não acontece refração, certo? Então, por causa da diferença de refringência do meio, acontece o fenômeno que a gente chama de reflexão total, certo? Essa reflexão total, ou seja, o ângulo acima de um certo valor L aqui, tá? Que existe, o que acontece é que esse pedaço, ou seja, daqui, na verdade é a partir daqui, né? Daqui para lá, ou seja, acima do valor de L, esse pedaço todo aqui, ó, para os objetos que vão receber esse raio, vai funcionar como um espelho, tá? Então a água funciona como espelho. Como que eu mostrei isso em sala? Eu mostrei isso com prisma. Eu girei o prisma, mostrei que o reflexo da minha mão aparecia no prisma. Você fala, beleza, o reflexo está aparecendo, né? Mas um prisma não é um espelho. O prisma é um vidro, tá? Então não tem metal no prisma e não precisa ter. O que vocês observaram ali é a reflexão interna. O que isso tem a ver com a fibra ótica? Tudo, tá? Porque a fibra ótica, você tem um núcleo ali e em volta tem um revestimento. Acontece que tudo isso aí é transparente, tá? Núcleo, revestimento, forro e etc. É tudo transparente. A fibra ótica, então, são reflexões internas sucessivas que vão acontecendo e a luz é conduzida a partir disso, tá? Então, um outro fenômeno também que existe é a miragem, tá? Não vou cobrar muito da miragem não, mas só para você entender aqui, ó, um objeto está aqui e ele forma esse arco. Por que forma esse arco? Sucessivas refrações, tá? Porque o índice de refração do ar quente, ele é diferente do índice de refração do ar frio, tá? Então, você está vendo aqui embaixo, ó, não tem uma moto aqui embaixo, tá? A moto está aqui em cima, né? Mas você vê que a moto está aqui, sofre um raio, um arco, mas você acha que a moto está aqui, ó. Então, é sempre, você pega o raio que tem incidido no olho da pessoa e prolonga com pontilhado em linha reta. Sandog era um outro exemplo de fenômeno que estava ligado à refração, mas era mais por curiosidade mesmo.
Outro fenômeno que acontece é a dispersão da luz. O que que é dispersão? É, é um fenômeno que ele existe porque a refração, quando você tem uma luz policromática, tá? Até agora eu só falei de luz monocromática, todos os exemplos que eu dei. Quando você tem uma luz policromática, a luz branca, por exemplo, ela passa através de um meio e sofre refração, ela espalha em várias cores, tá? Ela dispersa, é o termo que a gente usa. Por que existe esse fenômeno? Esse fenômeno existe porque o índice de refração ele é diferente para cada frequência, tá? Então isso é a dispersão da luz. A luz branca ela espalha, mas o que significa ter um índice de refração para cada frequência? Significa que um ângulo de desvio é diferente, certo? Então, para o vermelho, por exemplo, vai ser diferente do violeta. Então, a gente vê essas cores aí, né? São 7 faixas de cores, tá? Cuidado com isso, não são 7 cores. No arco-íris você tem infinitas cores, mas são 7 faixas de cores. Então, a luz solar é constituída pela superposição de todas as cores, são muitas cores, tá? E o vidro apresenta um índice de refração diferente para cada cor, tá? Então, a cor vai sofrer um desvio diferente, né? Faz com que a luz branca exiba seu espectro. O que é o espectro? Assim como a gente tinha visto o espectro eletromagnético lá, né? Das micro-ondas, ondas de rádio, Bluetooth, Wi-Fi, etc, etc, né? Aqui também tem o espectro da luz visível, que é o arco-íris. Outro fenômeno ligado, eu gosto bastante dessa imagem, porque ela vai mostrar como que o arco-íris é formado, e aqui tem 2 fenômenos que a gente acabou de aprender. A luz branca, ela entra na gota de chuva, a gota de chuva, ela tem um índice de refração diferente do ar, logo, ela vai separar as cores, tá? Então, ela separa aqui a luz branca em 7 faixas de cores, e aqui dentro, quando a luz branca bate aqui, acontece uma reflexão total, tá? Uma reflexão interna. Nesse segundo momento aqui, sofre o desvio e você vê o arco-íris. Aí interessante aqui, para cada frequência você vai ter um ângulo de desvio. E isso é que dá para a gente descobrir por que o arco-íris é um arco. Porque, por exemplo, o violeta, eu vou chutar um número aqui, tá? Você tem 37 graus de ângulo. Tá, beleza. Acontece que aqui, nesse ponto aqui, você tem 37 em relação a esse pontilhado, tá vendo? Que é a nossa referência. Para esse ponto aqui você também tem 37, para esse ponto aqui você também tem 37. Ou seja, para todos os pontos você tem 37 graus. Por quê? Porque o violeta desvia 37 graus dentro da sua gotinha. Por isso é que você tem um arco. Como você tem, para cada cor você tem um ângulo diferente, um desvio diferente, você tem um arco diferente para cada cor. Por isso é que o arco-íris é um arco, ok? Então aqui o fenômeno do arco-íris, tá? Existem outros fenômenos também, por exemplo, o halo é um fenômeno, é a mesma coisa, acontece com o arco-íris, nesse caso, ele vai ser formado pela refração dos cristais de gelo que formam na alta atmosfera aqui, ó, nessa região, tá vendo? Toda vez que tem meio que essa fumacinha aqui, essa coisa congelada que está aqui em cima, né, essas partículas de gelo, e está no dia claro, você tem a formação do halo, é bem legal. E outro fenômeno, que também é comum, eu também já vi esse fenômeno, que é o arco-íris de fogo. Não tem nada de fogo nesse arco-íris, o que você tem que esse tipo de nuvem aqui, a cirrus, ela abriga uma certa quantidade de cristais de gelo, e esses cristais de gelo, de novo, eles podem dispersar a luz, dependendo do ângulo que você está ali com o fenômeno. Essa imagem é usando um prisma muito, muito bom, tipo diferente, tá? Você consegue separar a luz do sol. Essa luz, na verdade, essa imagem, ela foi composta, só para dar uma explicação, ela é contínua, tá? Eles foram cortando essa imagem, colocando uma debaixo da outra, mas essa linha, ela começa na esquerda aqui e termina na direita aqui embaixo, tá?
Então, esse aqui são as faixas de cores. Você consegue ver a faixa do vermelho, a faixa do laranja, a faixa do amarelo, do verde, azul, anil, violeta. As 7 faixas de cores. Acontece que, olha só, esse verde é bem diferente desse verde aqui. Então, são cores diferentes, tá? Então, tem infinitas cores aqui. Então, é basicamente isso que eu queria mostrar. Eu espero que tenha te ajudado, você tenha entendido melhor esse conteúdo.